Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Ordones e nós estamos aqui hoje no nosso sexto episódio do nosso podcast Do Zero ao Consultor Financeiro. E hoje, nesse novo formato, eu tenho uma convidada bastante especial para apresentar para vocês, que vai trazer um conteúdo muito bacana também sobre a consultoria, mas numa perspectiva um pouquinho diferente. Para isso, eu quero passar a palavra para ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa. Para quem não me conhece, eu sou Relações Públicas e Publicitária, né? Hoje eu trabalho com marketing, especificamente marketing digital, é meu maior campo de atuação, e a gente trabalha aí, além de consultoria, que eu dou consultoria de marketing para algumas empresas, consultoria de branding pessoal, a gente também trabalha com gerenciamento de mídias, redes sociais. Olha que bacana, hein? Raíssa, então, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, estar aqui conosco. Tenho certeza que você tem muito a contribuir, trazer um pouco, né, da sua história, da sua trajetória, que eu pessoalmente tenho bastante admiração, principalmente pelo desafio, né, que você foi minha aluna na faculdade e logo de início, né, já tinha esse objetivo, já tinha esse propósito de atuar como consultora, né? Então, esse é um desafio que eu particularmente passei e só quem trilhou esse caminho sabe, né, como é desafiador a gente sair de uma faculdade e já automaticamente encarar o mercado numa visão empreendedora, atuando como consultor. E para isso eu queria te fazer aqui a primeira pergunta, para nós abrirmos o nosso bate-papo, né? Como que você identificou que você gostaria de seguir essa profissão, né, de consultoria? Como que foi esse insight? Foi na faculdade, antes da faculdade? Como que isso aconteceu? Então, Ordones, primeiro eu que agradeço, né, o convite. Para quem não sabe, eu sou ex-aluna, né, do Ordones, 3 anos aí que ele deu aula para mim e que fez muita diferença também na minha jornada. Bom, como que eu comecei e como que foi a minha escolha por essa opção de trabalhar, de atuar também como consultora, né? Eu sempre tive prazer em dividir conhecimento, em compartilhar, em servir as pessoas e ajudar de alguma forma. Sempre foi algo meu. Né? E quando eu comecei a trabalhar como consultora, é até engraçado porque veio de uma forma muito espontânea e natural. Quando eu me formei, eu já atuava, já trabalhava no mercado na área de marketing de influência, né? Trabalhava muito com algumas empresas, marcas e influenciadores nesse campo aí de negociação, de contrato, de produção de conteúdo. E aí eu tinha ali uma leva muito grande de amigos profissionais liberais ou que tinham uma empresa e que me pediam orientações em relação à parte de marketing ou posicionamento de branding dentro das redes sociais. E, naturalmente, eu dava essas orientações, dicas. Então, eu comecei de uma forma informal, sem nem perceber, né? E quando eu vi, eu falei, gente, por que não eu entrar nesse segmento de consultoria mesmo, né? Porque eu já trabalhava de forma oficial, tanto na parte de gestão de mídias e nessa parte comercial aí com marketing de influência. E aí, quando eu tive essas pessoas me procurando, buscando orientação, dicas, eu falei, por que não, então, eu formar um produto específico ou trabalhar de forma personalizada de acordo com a demanda desse cliente, seja ele pessoa física ou empresas, né? E eu acho que também vem muito de encontro com aquilo que eu sempre tive dentro de mim. Da onde eu poderia, em relação a compartilhar informação, conhecimento, é algo que eu tenho prazer, é algo que eu gosto de dividir. E aí foi aí que começou a minha carreira. Olha só, que interessante, né? E eu também tive uma situação um pouco parecida, né? A minha história é um pouco parecida, né? Acho que a gente compartilha um pouco disso. Eu também tenho muito essa vontade, né? E na época que eu comecei também eu tive essa vontade e a gente começou de forma semelhante, né? A ajudar empresários, ajudar pessoas. E aí que a gente vai se encontrando, né? A gente vê que quando a gente está ajudando o empresário, a gente vai aprendendo em conjunto, vendo que ele tem resultado e automaticamente o olhinho começa a brilhar. Então, muito bacana isso daí. Eu acredito que vai servir até de incentivo, né, para alguns dos meus alunos também que trabalham e têm esse objetivo de trabalhar com consultoria ou que estão também em uma outra vertente, em outro eixo, né? Porque aqui nós estamos falando bastante de consultoria de gestão, mas você que está trazendo uma visão de consultoria relacionada sobre uma outra ótica, né? Então isso é muito bacana, de uma forma complementar. E a gente vê que existem outros nichos de consultoria também para poder atuar. E fazendo esse link, eu queria entender na sua profissão, aí logo nesse início de carreira que você identificou, quais foram aí os desafios, né, que você enfrentou? Ou no início mesmo da carreira, ou no meio do caminho, algo que realmente te chamou bastante atenção, te exigiu enquanto profissional? Odonis, bom, como eu entrei no ramo de consultoria, eu mesma
eu vim direto da faculdade, né? E eu já entrei nesse campo empreendedor aí, de abrir a minha empresa, de começar a atender as pessoas inicialmente como autônoma, e aí eu fui profissionalizando um pouco mais. Eu não sabia muito como precificar. E no meu período de faculdade, eu não tive a oportunidade de estagiar. Então, para mim, foi muito complicado não ter passado por uma agência, ou não ter passado por sei lá, uma empresa de consultoria, por exemplo, onde eu tivesse um modelo para poder aplicar no meu negócio, para eu poder desenhar mais ou menos o meu negócio. Então, um dos meus maiores desafios inicialmente foi desenhar o meu modelo de negócio, entender como que eu cobraria, porque eu precificaria a minha consultoria, porque eu acho que em relação à precificação, eu identifiquei que existe assim 3 fatores aí para você definir a sua precificação, principalmente para quem está entrando no mercado. A primeira coisa é saber aí o que é o ticket médio, vamos falar de uma consultoria do mercado. E aí você precisa avaliar a segunda questão, que é a marca, o valor de marca. Então, empresas que às vezes estão, ou profissionais que estão há mais tempo no mercado, provavelmente eles já têm um valor de marca que você ainda não construiu. Então, isso também interfere no ticket que você vai precificar o seu serviço. E a terceira coisa, que foi a base que eu comecei a precificação do meu trabalho, foi em resultado. É o resultado que você dá para o seu cliente. Porque muitas pessoas entram no mercado ou com preço muito baixo ou com preço muito alto, mas não entrega resultado. E a única coisa que eu tinha para mostrar para o meu cliente no início era o resultado do meu trabalho. Eu não tinha marca ainda, não tinha nome, eu era nova no mercado, né? E tinha o ticket médio do mercado, que ele variava muito com essa questão da percepção de valor da marca, que eu ainda tinha que construir e trilhar. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive no início. Olha que bacana, uma aula aqui de precificação, né? Muito interessante. E teve alguns casos que você já chegou a atender logo no início, algum cliente em troca de experiência, ou logo nos primeiros clientes você já começou atendendo cobrando? Como é que foi isso também? Sim, sim. Eu tive 2 projetos que eu tive a oportunidade de entrar e eu entrei com a oferta da minha mão de obra, né? Que foi o meu investimento, tanto para eu ter um case de sucesso, né? E a forma de eu mostrar um resultado para que então eu pudesse fechar um contrato, porque até então eu era recém-formada e não tinha nenhum case e não tinha nem uma bagagem de estágio. Então, eu tive alguns trabalhos, sim, que eu falo que eu não, assim, eu não gosto muito da palavra permuta, mas eu gosto da palavra investimento, no sentido de que é um investimento que você está fazendo. Alguma troca você tem que ter, alguma resposta daquele, algum retorno, né? E às vezes o seu investimento, que é, sei lá, se você cobraria R$ 200 a sua hora, por exemplo, aquelas R$ 200 ele vai vir de outra forma. Né? Vai vir como um resultado que você pode mostrar, como dentro do seu portfólio, uma forma que você tem de mostrar o seu serviço, falar que você dá resultado e ganhar a credibilidade e a confiança daquele cliente, para aí posteriormente você fechar um contrato com ele. Então, sem dúvidas, eu acho que pode ser que as pessoas consigam entrar já de cara, precificando, ainda que mais baixo, mas vão ter momentos de oportunidades que às vezes são até maiores, que você vai ter que entrar com uma oferta maior também, né? Ok. Então a gente vê que às vezes vale muito mais avaliar a situação no início, de repente, o investimento em termos de experiência, né? O ganho da experiência, o ganho da confiança, entender o método ali da precificação também, né? Modelar o modelo do serviço, porque o serviço é algo muito desafiador, é algo muito intangível. Como que eu vou definir a minha estratégia, o meu método de trabalho, e entender também se esse método está atrelado a algum resultado, né? Porque a gente também ele é cobrado em resultados, né? Então, geralmente, serviço é cobrado por hora, né? Mas também tem essa questão que você colocou muito bacana, que está ligada ao resultado. Então, a empresa tem resultado, então vamos ganhar em conjunto, que aí você está gerando resultado para a empresa e automaticamente você tem que ter esse ganho. Muito bacana. Sim. Dentro da sua área de atuação aí, teria algum requisito, né, dentro da sua consultoria que você faz para a pessoa poder exercer, né, algum curso específico, alguma capacitação, alguma formação? Então, Ordones, hoje, na verdade, como eu atuo dentro da área de marketing, eu não vou dizer que está poluído, mas é um mercado muito vasto, é um mercado muito rápido, é um mercado que não necessariamente precisa ter uma profissão, uma formação profissional, como publicidade, como relações públicas, designer gráfico, para que você entre e atue nele. Ok? Mas existem sim vários mini cursos, certificados aí de cursos menores para poder orientar, porque tudo, nada é também só por uma intuição e por uma habilidade ou talento.
Eu falo que a comunicação, obviamente, exige muitas vezes criatividade, exige uma habilidade específica como designer gráfico para poder manusear uma ferramenta e pessoas na área de criação. Porém, sem dúvida, sempre vai existir também um caminho da teoria que existem fundamentos que são o que a gente aplica, as ferramentas que a gente aplica, né, para desenvolver um trabalho para um cliente e trazer resultado para ele. Então, não necessariamente, talvez tenha que ter a formação dentro de uma área dessas, né, de publicidade, relações públicas, designer gráfico, mas é importante, principalmente, eu acho que ter prática. Por exemplo, eu tenho uma habilidade, já trabalho com arte, designer gráfico, já desenvolve ali dentro de algumas ferramentas, Photoshop, Illustrator, etc. Já tenho uma experiência, uma bagagem, às vezes o cara não é nem formado em designer gráfico. Contudo, eu acho que é necessário, sim, investir, seja em mini cursos, porque a nossa área, é até um dos meus maiores desafios hoje, é me manter atualizada, ela muda toda hora, né? Então, assim, a gente tem que caminhar junto com o conhecimento e o desenvolvimento, porque é uma área que está muito atrelada à tecnologia, então, constantemente ela está tendo atualizações, e para você se manter dentro do mercado, você precisa estar sempre atualizado, então, está sempre estudando, então precisa ter esse entendimento. Não adianta você ter uma habilidade, uma experiência no mercado, se você também não investir em conhecimento que seja cursos que sejam breves, mais rápidos, para ter uma base, um fundamento, que tem coisas que são básicas do marketing, né? Que a gente vê muito aí ensinando na internet, mas tem um fundamento ali também. Então, é preciso entender esses princípios aí do marketing e provavelmente você não aprende só com a experiência. Tem um conteúdo teórico, mas eu acho que a experiência também ela é indispensável. A Bacana. pessoa fala assim, experiência, às vezes ela não tem experiência para entrar, mas ela, igual eu falei, vamos falar que só mudando aqui rapidinho o cenário. Vamos falar que um aluno acabou de sair da faculdade, ele tem a base teórica, mas ele não tem a prática. É onde eu falo que entra, de repente, ele investir em um trabalho que vai ser permuta, né? Um trabalho que ele não vai ser remunerado em dinheiro ali na hora, mas para ele adquirir experiência. Porque a experiência, ela vai fazer toda a diferença num trabalho de um consultor. Porque, às vezes, a base teórica, você vai ver que ela não funciona, ou você não tem um remédio para algo que não deu tão certo, se você não tiver experiência. Bacana. Então tem que ter a combinação, né, no requisito ali dos dois, né? Tanto o conhecimento teórico para dar os fundamentos, para dar uma base, né? Um norte, uma luz, um caminho, e a experiência, na verdade, é o que manda, né, para atuar. Isso foi muito Sim. bacana que você comentou, e tem até um dos podcasts que eu coloquei também, que um dos meus desafios pessoais também, é essa questão da capacitação contínua que eu comentei, em que a vontade de aprender é indispensável, né, como consultor, porque nós consultores a gente está vendendo um conhecimento, a gente está vendendo confiança, a gente está vendendo know-how. E a nossa experiência que a gente teve, né, em outros clientes, tanto experiências positivas, né, de cases que chegaram ao resultado, como experiências que talvez não foram muito agradáveis, né, que às vezes deu casos errados, independentemente dos motivos. Então, esse know-how acaba agregando muito, mas sim também essa vontade de aprender acaba auxiliando, né, essa curiosidade, né, conforme você também colocou, eu achei muito Sim. bacana. E um negócio que você comentou também que eu acho bastante interessante, que é relacionado ao marketing digital, que a gente está vendo que cada vez mais, principalmente igual você disse, né, com a tecnologia, o acesso, né, hoje praticamente muitas pessoas têm acesso ao smartphone, a redes sociais, à internet, e consegue ver e às vezes até bombardeada com muitas informações, né? A gente vê até alguns digital influencers em evidências, né? O que às vezes deixa até, olha só como é que é o trabalho dele de posicionamento, de comunicação, né? E dando esse link, como que você enxerga nessa visão aí da tecnologia, desse marketing digital, desses digital influencers, como um cenário futuro, como perspectivas futuras, né? Qual é o desafio dessas pessoas que querem trabalhar com comunicação, com marketing, ou mesmo as pessoas que trabalham com gestão mesmo, que nós estamos falando bastante do zero consultor financeiro ligado à área de gestão. Essa pessoa, será que ela precisa se inovar, ela precisa se posicionar também de forma digital? Como é que você enxerga esse cenário de maneira geral, né? Tanto dentro da sua área, quanto para as demais pessoas, né? Que inclusive relacionado aí à área de consultoria. Então, Ordones, hoje mais do que nunca é indispensável, né? Eu falo que o profissional ou a empresa, a marca que não está hoje dentro do digital, ele não está no mercado, ele vai sumir do mercado. Eu acho que veio aí uma crise muito grande mundial, que foi a pandemia,
que deixou isso muito claro para todo mundo, a importância da tecnologia e das empresas estarem posicionadas, estarem utilizando a ferramenta, estarem atualizadas em relação à tecnologia, porque teve a nível mundial, né, períodos de lockdown, onde tudo ficou fechado, tudo ficou parado, comércios, empresas e produtos, e as pessoas precisando até comprar e não tinha possibilidade porque o comércio realmente estava fechado. Obviamente que esse é um extremo, né, Ordones? Não é o mundo que a gente deseja, que a gente quer viver. Em contrapartida, existe aí hoje também a era da experiência. E sobre a era da experiência, as pessoas elas estão buscando muito mais praticidade, elas estão buscando muito mais comodidade, facilidade, rapidez, agilidade, e obviamente a tecnologia vem para suprir isso daí. Antigamente, o que eu vejo? O marketing, ele trabalhava muito com um produto ou uma marca de tornar ela desejo para o consumidor. Agora, com essa questão da experiência do usuário, essa questão da exigência do consumidor está cada vez maior, hoje, com a tecnologia, a gente acaba tendo aí um levantamento de dados e uma forma de estudar melhor o consumidor, e as marcas estão sendo obrigadas a entender melhor o que é que esse consumidor hoje realmente está precisando, o que ele está demandando, e criar produtos e serviços baseado na dor desse cliente de verdade. Então, ao invés de eu pensar, nossa, eu vou criar, sei lá, uma caneta que escreve sozinha. E aí eu vou criar o desejo para o pessoal comprar essa caneta. Não, agora qual que é, de fato, a necessidade desse cliente, desse consumidor, para então eu desenvolver um produto em cima disso. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, atrelada aí ao marketing, hoje mudou muito, né, a forma hoje de se trabalhar, de se posicionar. Então, tanto a questão de entender que a tecnologia está à disposição de todas as, acho que assim, várias áreas, vamos falar assim, de mercado, não só o marketing, mas como você pode falar nas suas, a questão de ferramentas dentro da gestão de finanças, que o cliente hoje precisa e ele depende, está totalmente atrelado à tecnologia. E agora trazendo em relação ao consultor, né, a essa visão futura, aonde que isso afeta e interfere. Hoje eu vejo que, na verdade, traz um fomento muito grande para o nosso mercado. Que, na verdade, quanto mais tecnologia aparece, quanto mais ferramentas para usar a favor do marketing, as pessoas não adianta ter a ferramenta se elas não sabem usar, como usar, para que usar. Né? Então, a gente tem ali as redes sociais, que passaram a ser veículos de comunicação, canais de comunicação, ferramentas de trabalho mesmo, para prospectar cliente, para consolidar sua credibilidade no mercado, para trabalhar o seu posicionamento, para fazer o lançamento de um produto ou de uma marca. Mas tem o lado também, o lado do consumidor, né? De entender essa necessidade para o lado do consultor, né? Então eu falei sobre essa questão de fomentar muito a nossa área, porque as pessoas precisam, o consultor ele nada mais faz do que principalmente orientar, né? Atalhar o caminho das empresas, dos profissionais. Por quê? Porque ele tem conhecimento teórico, ele tem um fundamento básico ali, ele provavelmente ele tem uma experiência no mercado também de ter ajudado outras empresas, de ter desenvolvido ali uma operação para um profissional, para alguma empresa. Então, fazer parte desse processo para o cliente, essa jornada, eu acho que é muito importante, né? Mas não adianta eu ter as ferramentas à minha disposição se eu não entendo como elas funcionam, para que elas servem. Né? E a tecnologia, ela, obviamente, ela está tomando um espaço muito grande em relação à automação, né? E ele tem um investimento mais alto inicialmente, mas é para reduzir custos, muitas vezes, ou é para ser mais ágil. Mas se as pessoas não aproveitarem para poder entender que a tecnologia ela é fundamental, mas para isso elas também precisam do consultor para isso. Porque por mais que eu tenha ferramentas de marketing, por mais que eu tenha ferramentas de gestão em finanças, por exemplo, a pessoa não consegue aplicar sem uma visão estratégica, sem entender o fundamento da gestão financeira, sem entender o fundamento do marketing. Então, tudo isso vamos falar assim, as ferramentas de automação, elas não têm essa capacidade de desenvolver uma estratégia, ela tem capacidade de operacionalizar, né? De fazer parte de um processo. Mas daí, para poder saber como você aplica, onde você aplica, né? Para ter qual resultado, para você fazer o diagnóstico de dados, uma conclusão ali, aí não, aí são, eu acredito que são, esse mercado dos consultores, eu não acho que ele tende a morrer, eu acho que ele tende a crescer, porque sempre atrás de uma ferramenta vai existir pessoas ali, com uma visão estratégica, com conhecimento para saber aplicar isso daí. Ok, então muito bacana, que está relacionado ao que você falou do aprender sempre, sempre buscar informação, conhecimento,
Mas às vezes também, além de estar buscando conhecimento, às vezes também eu vou ter que ter parceiros, né? Pessoas para me orientar. Então, por exemplo, hoje como consultor de gestão, a gente tem essa questão da tecnologia, do marketing, do posicionamento, igual você falou. Eu tenho que ter parceiros para me ajudar a me comunicar, me posicionar no mercado, né? Porque às vezes sozinho a gente vai ter que entrar em outro universo, em outra área, né? Em que pessoas que às vezes já têm essa experiência, conforme você diz, já tem todo esse background, né? Ou seja, ela já consegue me vender o tempo dela, né? Ou seja, o tempo que eu ia demorar para aprender toda aquela ferramenta digital, que isso aqui é quase como se fosse um canal mesmo, né? Se você comparar Exatamente. antigamente, um canal de TV que a gente tem à nossa disposição e que isso pode me colocar para cima ou também pode me queimar também, se eu não souber, né? É uma ferramenta muito Sim. importante, né? Então, pode tanto positivamente crescer, acrescentar a minha imagem, mas também se eu não souber usar ela, pode piorar, né, a imagem, né? Não pode ficar muito legal, né? Então, É, tem que ter profissionais ali realmente habilitados que têm essa experiência para tornar essa imagem, principalmente do consultor, realmente profissional, né? Não ficar uma visão amadora. Vamos dar um exemplo aqui, Ordones. Eu que sou publicitária, tenho uma empresa aí na área de comunicação, a gente trabalha muito com consultoria, trabalha com gestão de mídias, gerenciamento de mídias. No entanto, eu não tenho uma base de fundamento de gestão financeira. Mas espera aí, se eu trabalho com vendas, obviamente, se eu trabalho com pessoas, com equipe, se eu trabalho no meio digital, obviamente tem dinheiro circulando, tem toda a parte operacional, da parte financeira. E se eu não tenho conhecimento disso? Aí imagina, o meu know-how é publicidade, o que eu mais faço, o que eu faço bem, o que eu ganho dinheiro é com publicidade. Se eu paro o meu tempo para estudar, eu acho que como dona do nosso negócio, a gente tem que ter uma visão básica, um conhecimento básico de um todo, da parte de gestão de finanças, da parte de marketing, sei lá, do que o seu negócio demanda, mas se for logística, você tem que ter um pouquinho de conhecimento básico em tudo, até para você poder comandar a operação e a questão da tomada de decisão, né? Mas eu otimizo quando eu contrato um consultor para o meu negócio para fazer esse trabalho de gestão financeira que não é o meu conhecimento. E que às vezes eu estou perdendo dinheiro, eu estou patinando no meu negócio, né? E eu vou te falar uma coisa muito interessante, Ordones, que por mais que a pandemia veio, ok, que teve o fechamento do comércio, e restaurantes quebraram, o setor de eventos, a parte comercial mesmo, enquanto teve esses períodos de lockdown, foi muito complicado. Mas eu posso te contar, Rodolfo, um diagnóstico que eu fiz enquanto me contrataram como consultora de marketing. Não Pode. tinha mais o que eu fazer e não dava mais tempo. Você sabe por quê? Porque faltou gestão financeira. Olha que legal. Muitas vezes o meu trabalho é chamado quando eles querem que o marketing faça milagre, que o marketing venda, que o marketing se vire nos quatro, quando não teve uma coisa que é tão fundamental quanto o marketing, né? Inicialmente, principalmente, que é a gestão financeira. Então, muitas empresas não conseguiram, inclusive, sobreviver ao mercado. Obviamente que foi avassalador o que aconteceu mundialmente falando, mas está muito relacionado a essa questão da irresponsabilidade, de não ter pessoas capacitadas para olhar isso dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, porque num período como esse, teve pessoas que estavam mais preparadas, que conseguiram subsistir nesse momento de crise, porque tinha uma gestão financeira. E aí o marketing, realmente, ele só fez estourar ainda mais. Eu não acho, por exemplo, que necessariamente, não estou dizendo como uma regra, tá? Vou falar assim, dentro do meu know-how aqui, obviamente que existem pessoas muito mais graduadas do que eu, com muito mais experiências, e com certeza estão anos-luz à minha frente para poder falar, não, Raíssa, é possível. E acho que seja possível, só estou dizendo que eu não acho que o marketing, por exemplo, ele salva uma empresa simplesmente da falência. Quando você está com o seu gargalo, é gestão financeira, por exemplo. Né? Estou dando um exemplo. Então, as pessoas terem esse entendimento de que não só contratar pessoas capacitadas para desenvolver um trabalho operacional, mas ter uma consultoria de pessoas que têm um know-how, que têm um conhecimento técnico, que têm a experiência que elas às vezes aplicam na própria empresa e a experiência que elas vão acumulando no atendimento a cada cliente, isso é muito rico, porque o que acontece com uma empresa não é o que acontece com a outra, mas um consultor que vivencia dentro de uma empresa, dentro de outra empresa, a cada bomba, a cada surpresa, ele se desenvolve mais, ele tem mais capacidade ainda de poder prestar essa consultoria muito mais assertivo, com muita mais responsabilidade e muita mais vezes de trazer um resultado para dentro dessa empresa, para as próximas empresas, né? Muito bom. Isso que você falou é fantástico, né? Porque gestão de financeira, o capital ele é um recurso finito, né? Então, na verdade, a gente tem que ter toda uma visão holística, igual você disse, do todo, né? Entender de pessoas, de marketing, de finanças, né?
dependendo, como você disse, às vezes até de logística. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter pessoas-chave dentro de cada área para me ajudar a alcançar, a chegar nesse resultado, né? Ou seja, então, a parte de vendas, posicionamento, como que eu vou me colocar nas redes sociais, comunicação, isso é indispensável. Mas não só isso salva, né? Toda uma conjuntura de, como se fosse um alicerce, né? De uma mesa em que eu tenho ali, se eu tirar uma perna da mesa, ela vai ficar manca, né? Então, muito Sim. bacana, né? Então, a gente vê que o marketing e as finanças, eles tem que andar junto, né? São integrados. Se eu não controlar os números, não adianta ficar só preocupado com venda, posicionamento e comunicação, assim como ao contrário, né? Então, quase fazendo o convite aqui, né? É igual aquele podcast tem, né? Os sócios, né? Para virar sócio, um vai ficando o outro, porque é uma parceria de sucesso, né? Porque realmente a gente organiza a casa, às vezes, relacionada aos números, e muitas das vezes o que a gente precisa muito é isso aqui, precisa aumentar o faturamento, você precisa melhorar. E às vezes, se aumentar o faturamento, está muito em questão que a empresa está ultrapassada. Ela precisa se reinventar, né? Igual você disse. Muita empresa já estava preparada no aspecto financeiro, conseguiu sobreviver, né, à pandemia, mas muitas outras não estavam. E além da questão financeira, veio a questão do marketing, que veio bastante forte. Sim. Pela questão do isolamento, né, não estar preparado digitalmente. E aí, como é que eu vou? Aí é outro universo. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou fazer? Eu não sei isso, eu vou aprender, vou contratar alguém, quem? Mas eu já estou com um problema financeiro, como que eu vou contratar? Então veio como se fosse uma avalanche também de conteúdo para o pessoal, né, falar assim, ou vou me reinventar mesmo, ou eu vou deixar essa onda me absorver, né? Então, fantástico isso aí que você colocou. Eu também tenho essa vivência, né? Assim como também a gente vê que é indispensável o papel de pessoas de um cargo de liderança, que às vezes, não sei qual é a sua visão, mas eu vejo que muitas empresas também, às vezes, falta esse papel de líder, né? De uma pessoa que conduza, que é diferente do chefe, né? Que às vezes você tem um chefe, a pessoa que abre um negócio, mas às vezes ele não tem visão estratégica e não consegue chamar todo mundo para o mesmo objetivo, né? Para o propósito do negócio. Aí também não vai adiantar nada ele passar para uma consultoria de finanças, passar para uma consultoria de marketing, porque falta engajamento ali, aquele espírito, né, de visão, né, de longo prazo. Se as pessoas não comprarem isso, elas ficam perdidas, elas não têm o sentimento de pertencimento, e aí a empresa fica naquela, né, no ponto morto, né? Não vai para frente, mas também não para, né? Tá indo, né? Não, e tão engraçado isso que você falou, Ordones, assim, é tão importante, na verdade, às vezes pode até passar desapercebido para algumas pessoas sobre essa questão da liderança e dos gestores ou do empreendedor. Eu acho que o empreendedor, de modo geral, ele tem um espírito de liderança dentro dele, né? Eu acho que é muito raro um empreendedor que às vezes ele não é um empreendedor, ele é um expert, mas talvez ele não seja um empreendedor mesmo. Porque o empreendedor nato, ele tem um espírito de liderança. E essa questão da liderança, isso que você falou sobre a alma, a gente fala que as marcas, as pessoas físicas, que são marcas também, como marca pessoal, as pessoas precisam entender que o que faz uma marca alavancar e se destacar da concorrência hoje é você ter alma, você ter propósito, né? Você ter uma mensagem além do seu produto, do seu serviço, por mais, vamos falar assim, por melhor que ele seja, né? Então, entender que essa essência, muitas vezes, vai estar dentro, essa liderança, vai estar dentro do líder, né? Então, a cara do seu negócio vai estar intrínseco ao propósito desse líder, né? Ao propósito de vida, de visão de mundo que ele tem, para servir, porque eu acho que eu, pelo menos, acredito muito nisso, viu, Ordones? Eu acho que todos nós nascemos para servir e servir de alguma maneira. Obviamente, nós seremos remunerados por isso, é o justo, mas o nosso papel enquanto pessoas, cidadãos, profissionais, é sempre o lugar de servir. Porque quando eu me coloco para o mercado, eu quero servir de alguma maneira. E talvez as empresas, as marcas que não entendem isso... Aliás, a gente fala uma frase muito clichê dentro do marketing, é que nem toda empresa ou produto é marca. Porque marca tem alma, marca tem propósito. E quem tem alma, tem propósito, entende esse papel no mercado de servir. Né? E o consultor está aqui para servir, um produto está aqui para servir. Então, acho que entender isso, gente, torna o seu trabalho de consultor, torna o seu trabalho, seja em qualquer área que for, relevante, interessante e algo que realmente pode ser, como que eu falo, que contagia, que dissemina, sabe, aquela vontade de entregar o melhor. É o brilho no igual olho, né? a gente fala muito sobre até perdão fugir um pouco assim, mas, por exemplo, vou dar o exemplo dos servidores públicos. Você é mal atendido, o cara não tem vontade de atender, ele não tem ambição, ele não tem, sabe assim, por quê? Porque o dinheiro dele vai cair lá de qualquer jeito, é aquele valor lá, ele trabalhando mais, ele trabalhando menos, ele tá atendendo mais, atendendo com um sorriso ou atendendo com a cara fechada, vai estar ali meio sem perspectiva, porque é aquilo lá mesmo.
quando a pessoa não está fazendo ali no seu propósito. Então, eu fico vendo que quando você é atendido, você recebe uma prestação de serviço em qualquer área, que você sente que a pessoa coloca a alma dela, ela está cumprindo o propósito dela, aquilo te contagia. E aí, na hora de você entregar o seu serviço, você fala, cara, eu recebi tão bem isso do meu fornecedor que eu preciso entregar isso para o meu cliente. Né? E eu acho que isso acaba sendo uma rede, né, que vai contaminando as pessoas, para as pessoas entregarem cada vez o melhor em qualquer área que elas estiverem. Exatamente. Eu também concordo e partilho dessa ideia também. Tanto é que quando a gente tem muitos desafios, né, recebe muito não, todo dia a gente tem uma série de coisas para resolver, eu acredito muito que o propósito que vai falar que é o que a gente vai manter firme, né? Então, estou fazendo algo deu errado, surgiu esse problema para poder resolver. Então, se o meu propósito for fraco, ou se não ele existir, eu vou abandonar tudo. Né? Então, quando ele é bastante consistente, eu sei da minha missão, sei da visão, sei do meu papel como líder da equipe, eu não vou deixar, não vou abandonar o barco, né? Inclusive, é uma pergunta que eu tenho para te fazer, né? Eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu queria ouvir de você, né? Se, apesar desses desafios todos, né, você ir saindo da faculdade, empreendendo, compartilhando toda essa história, já teve momentos que você pensou em abandonar tudo? Com certeza. Sim, porque eu acho que hoje assim, a questão dos concorrentes, vamos falar assim, o meu mercado é um mercado que você tem que estar atualizado. Semanalmente tem novidades aí, tanto em relação à tecnologia que trabalha a nosso favor, quanto a conhecimento. A gente tem uma base ali, um fundamento, que são princípios que sempre são os mesmos para você partir, um início. Né? Mas o fim não, o fim ele vai terminar em novos lançamentos, em tecnologia, ele vai terminar em atualizações. Eu acho que um dos meus maiores desafios foi ver a velocidade disso e de conseguir acompanhar isso, para eu conseguir formar uma equipe para trabalhar comigo e ao mesmo tempo tendo que entregar para o cliente, treinar a equipe, me manter atualizada, atingir os resultados que os meus clientes esperam. Então, eu tive crise de ansiedade que, de certo modo, às vezes eu achei que eu não daria conta em alguns momentos. Eu acho que talvez também esteja atrelado muito a quem empreende, porque tem um consultor que, por exemplo, pode trabalhar dentro da sua empresa, né, Ordones, debaixo da sua gestão, da sua supervisão, ele não tem a mesma responsabilidade que você, né? Então, eu acho que também essa questão de quem está no lugar de um consultor que está empreendendo é um leão por dia. O seu desafio ali você tem que querer muito, tem que fazer muito parte do seu propósito, você tem que entender muito para que você veio no mundo. Para você falar, não vou largar. É o que você falou. Você tem que ter um porquê muito forte. Se você Exatamente. não tiver um porquê muito forte, você desiste. Você não Show fica de no bola. mercado. Ou seja, a gente é humano, a gente também sente dificuldade, a gente sabe dos desafios, às vezes fica triste, né? Todo dia que a gente está aqui rindo, né? Igual no podcast. Mas no final das contas, a gente tem que entender essa essência, né? Igual você disse, até arrepiei quando você falou que vem da alma, que isso que vai levar a gente a ter esses dias de glória, de felicidade, de conquista, de resultado, isso que vai fazer a gente permanecer firme, né? Mas a gente é humano, se cortar, a gente sangra, né? Vai Sim, chorar, vai doer também, com mas certeza. é isso que faz a gente, o propósito, manter firme, né? E o que te motiva todos os dias, né? Você está trabalhando, igual você disse, tem sua equipe, buscando conhecimento, apesar desses tantos desafios, né? O que faz te acordar e falar assim, nossa, hoje eu tenho esse cliente, qual que é essa energia, de onde vem, né? O que te motiva? O que me motiva, eu vou falar assim, vamos falar o dia que eu acordo desmotivada, que eu acordo, sei lá, cansada. É lembrar do resultado que eu consegui trazer para o meu cliente. É saber que o meu trabalho ele é fundamental para o desenvolvimento do meu cliente, para o desenvolvimento do mercado, e saber que a minha entrega faz essa cadeia, essa roda girar mais redonda. Então, saber que a gente acaba tendo um significado no mercado, né? Acaba tendo um significado na vida das pessoas, na empresa das pessoas. Então, saber que quando eu desenvolvo e desempenho meu papel na sociedade com o meu trabalho, saber que ali eu trago um desenvolvimento para o meu cliente, para que ele entregue melhor ainda para o cliente dele, sem dúvida, eu acho que isso aí não tem preço para a gente. É o que faz a gente levantar todas as manhãs, ou quando alguma coisa deu errado, e você fala, nossa, estou cansada, vou desistir. Eu acho que é lembrar dos acertos que a gente teve nessa caminhada, né? Lembrar da contribuição e da diferença que a gente faz no mundo, de fato, ainda que seja num espaço, em um lugar, né? Não estou dizendo no mundo em relação ao que eu preciso atingir a nível global,
mas a gente faz parte de uma cadeia. Então, quando a gente vê que o nosso trabalho ele tem um resultado, e isso interfere e afeta outras vidas, outras pessoas, e muda de alguma maneira, eu acho que isso realmente é o que me faz levantar da cama, me motiva e fala, vamos de novo, não vamos desistir, vamos continuar. Bacana. Ou seja, os resultados é como se fosse um troféu, né? Cada cliente que conquista, alcança aquele resultado. Isso é o que vai motivar a gente todo dia, falar, vamos lá que já tá o troféu aqui tá grande, né? Vamos comprar uma casa só para ter de troféu ali, né? Muito bacana. Raíssa, eu te agradeço novamente pela participação, por compartilhar as suas experiências. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Eu, pessoalmente, gostei, principalmente de ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor, né? Na condição de professor, agora na condição de colega de trabalho. Foi muito enriquecedor para mim e eu acredito que também tenha sido enriquecedor aí para você que está assistindo o nosso podcast. Deixo aqui novamente um reforço, né? Que realmente acho que você agregou de forma impecável, né, para nós, principalmente falando da consultoria de uma outra ótica, né, uma outra visão, que às vezes o pessoal fica muito vinculado, né? A consultoria, como a gente está falando de gestão, você veio trazendo essa área de mais relações humanas, de comunicação, de marketing digital. Acho que foi muito bacana, isso acrescentou demais e trouxe uma segunda opinião também de uma pessoa que já trabalha na área, que começou, né, a desbravar por conta própria, né? Então, muito obrigado mesmo. Ordones, eu que queria agradecer a oportunidade, sem dúvida, como você falou, foi enriquecedor, inclusive para mim. A gente, quando troca isso, a gente acaba aprendendo mais, né? E para nós, eu acho que é indispensável entender outros setores, porque às vezes a gente tira uma coisa que não tem nada a ver com o nosso setor, mas consegue aplicar até no nosso negócio, até a visão do outro, a experiência do outro. Então, eu que te agradeço o convite, espero de fato ter contribuído de alguma maneira para esse pessoal aí, a galerinha também que está saindo da faculdade, né? Animá-los a entrar nesse. Para quem tem esse, aí eu falo assim, para quem tem mesmo esse negócio dentro do coração de gosta de contribuir, gosta de ensinar, de compartilhar conhecimento, eu acho que consultor é uma das profissões mais gratificantes que se tem aí para educar, para ajudar, orientar pessoas. Então, agradeço muito o seu convite e estamos aí à disposição. Muito bacana, Raíssa. Pessoal, então me despeço, né? Esse é um momento aqui mais triste, né, do nosso podcast, ele vai acabar, mas semana que vem a gente está com o nosso mais um episódio, no episódio 7, com um convidado também bastante interessante, para trazer para vocês aí a melhor experiência, para a gente realmente levar você do zero ao consultor financeiro, né? Então faça parte desse movimento, né? Se você gostou do vídeo, comente, deixe o seu like, ou mesmo compartilhe com aquele amigo, né? Com aquele amigo, de repente, pode ser um futuro parceiro aí na consultoria e, de repente, vocês em conjunto podem montar um negócio aí de consultoria. Quem sabe, né? Por que não? E sempre conte conosco, né? Nós estamos aqui sempre à disposição para trazer esse movimento cada vez mais forte, né? Então, do zero ao consultor financeiro, encerrando mais um episódio, né? Um abraço e até o próximo, pessoal.